Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje eu vou dar continuidade à minha catequese sobre o mês das missões. Falarei hoje sobre a missão dos sacerdotes, os ministros ordenados da nossa Santa Igreja. Nossa Santa Igreja é dividida em dois grandes grupos de fiéis: os ministros ordenados e os ministros não ordenados. Como eu já expliquei no último vídeo, a Igreja possui uma missão que é dada a todos: um ministério. Este ministério é o auxílio ao ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, a redenção de toda a humanidade, o que torna todos os membros da Igreja ministros desta missão. Mas, dentre os membros da Igreja, alguns são chamados a uma vocação particular dentro deste ministério. Essas pessoas recebem de Deus um poder, uma autoridade e uma responsabilidade muito maior do que as demais. E estes são chamados de ministros ordenados, ou sacerdotes. E por que eles são chamados de ministros ordenados? Eles são chamados ministros ordenados porque fazem parte de uma ordem, uma legítima sucessão de pessoas escolhidas por Deus. A sucessão de poder é algo muito importante dentro do plano de Deus e existe desde os primórdios da nossa religião. Quando Abraão recebeu o chamado de Deus, ele passou essa missão para seu filho Isaque, que depois passou a missão para Jacó. Este passou para as 12 tribos de Israel. E essa sucessão se manteve até a chegada de Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, passou sua autoridade aos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos passaram, então, para os bispos, e os bispos a mantêm viva até hoje. Ou seja, é algo fundamental no plano e na Igreja de Deus. Essa sucessão garante a legitimidade da Igreja e do povo de Deus, pois os membros dessa sucessão recebem um poder que é diferente dos outros membros da Igreja. Mas que poder seria este? Os ministros ordenados são chamados, assim como os apóstolos, a abandonar completamente tudo para servirem como avatares de Cristo na terra. Os sacerdotes abrem mão de uma carreira profissional, abrem mão de uma vida conjugal, abrem mão de todas as suas ambições terrenas. Também abrem mão de todos os seus objetivos como ser humano e passam a dedicar toda a sua vida e todo o seu tempo na terra para trabalhar em nome de Deus. Quando o sacerdote recebe o sacramento da ordem, Jesus Cristo passa a habitar no seu corpo, usando-o como uma ferramenta. Então, basicamente, ele desiste de toda a sua vida para que Cristo possa viver na terra no lugar dele. E isso não é simbólico, mas é literal. Não é uma metáfora, mas é verdadeiro. O sacerdote é literalmente Jesus vivendo na terra, andando, ensinando, abençoando, utilizando do corpo dele para estar mais uma vez encarnado no mundo. É aqui que se cumpre a grande promessa de Jesus Cristo quando ele se elevou: Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Obviamente que o sacerdote não é Cristo durante todo o tempo, mas apenas quando está agindo em seu nome. Porém, isso não tira a sua autoridade.
Muito pelo contrário, é isso que confirma ela. Toda vez que o sacerdote está impondo as mãos para impor um sacramento, não é o sacerdote que está fazendo, mas é o próprio Cristo, usando o corpo do sacerdote. Quando o bispo ou um papa está agindo em nome do magistério da igreja, não é aquele bispo ou papa que está agindo, mas é o próprio Cristo agindo no corpo deles. Toda vez que confessamos os nossos pecados a um sacerdote, não é o sacerdote que dá a absolvição, mas é o próprio Jesus Cristo usando o corpo dele. O sacerdote empresta seu corpo a Deus e é Deus que age por meio dele. Este sacerdócio ordenado é uma das missões mais bonitas e também uma das mais importantes do ministério de Cristo. E não pode de forma alguma ser subestimado, porque isso legitima a salvação vinda pela Igreja. A presença física de Jesus Cristo legitima o seu ensino verdadeiro, pois Deus não pode errar no seu ensinamento, porque é Cristo falando ao seu povo, pela voz dos bispos e do magistério. A presença de Cristo nos sacerdotes também legitima a santidade dos fiéis, pois por eles os sacramentos é que somos santificados. Não somos santificados por pessoas humanas, mas pelo próprio Cristo agindo dentro dos sacerdotes. E é também por causa da presença física de Cristo nos sacerdotes que a igreja se torna infalível em questão de salvação. Pois a salvação não depende de ritos nem de pessoas humanas. Não depende da santidade das pessoas, dos sacerdotes ou dos ministérios. Ela depende unicamente da graça de Deus. E Deus, estando presente fisicamente, garante esta salvação. Na teologia, isso é chamado de ex opere operato, uma obra realizada pelas próprias mãos de Deus. Assim, a presença de um clero legitimado pela sucessão apostólica garante que a igreja seja legítima e infalível em seu ensino, também na sua obra de salvação, pois ela se torna na pessoa do sacerdote o próprio Deus, que no meio de nós nos garante a salvação. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele sempre vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia.